Boa noite, torcida tricolor. Aqui é o Hugo Seixas, tentando gravar mais o tricolor na varanda. Fazendo aqui uma mesa redonda, né? Com o Hulk, que representa o verde da bandeira brasileira, o Wolverine, o amarelo e o azul. E, né, o Luke Skywalker representando o branco. A cabeça dele tá meio torta ali, porque o capuz dele não fica no lugar. Né? Aí a Disney representando aí a bandeira do Brasil, já que a Disney tá lá com a Casa TV, né? Também, além do Prime Video, além do YouTube, a Casa TV está em todos os lugares. Transmissão mais democrática do Brasil. Estou ganhando algum dinheiro com isso? Porra nenhuma. Quem me dera. Abri o vídeo para falar de Fluminense, apesar de estar aqui saudando a torcida tricolor. Não. Abri o vídeo para falar, né, desse jogo do Brasil aí, né? Cara, a seleção brasileira tinha um momento do jogo que eu falei, putz, o Freitas podia se naturalizar para jogar na seleção. Entendeu? O Fluminense, eu gravei um outro vídeo que eu acabei de postar. Tava tentando tirar o ruído do vídeo, mas todos os lugares que eu tentava eu tinha que pagar para tirar e eu desisti. Antes eu tirava pelo CapCut e mesmo assim não ficava muito bom. E aí agora quer cobrar, então no momento não tô podendo gastar dinheiro com isso. E aí mandei o vídeo assim mesmo. E eu esqueci de uma coisa, né? Dos dois últimos jogos da gente no Maracanã pela Libertadores, né? O jogo contra o Laguaira nem tanto, mas o jogo contra o Bolívar, cara, tinha um momento do jogo que o Fluminense parecia um bando em campo, assim, sabe? Enfim, eu lembrei de uma coisa que era pra ter falado do vídeo mais cedo, que era pra falar do Felipe Melo, né, e do Edinho, né, que foram umas entrevistas que o Felipe Melo, né, deu entrevista mesmo, a gente viu, né, ele criticando, aí ele fala, o cara tem contrato profissional, mas não joga. Parece que o Felipe Melo nunca viveu a experiência no futebol, né, do cara ser profissional e estar afastado do elenco, treinando separado. Né, e o filho dele acabou de fazer 20 anos. É engraçado que o filho dele tá lá, o Fluminense até renovou o contrato agora e nenhum time quer, né? Deve jogar bola pra caralho, o filho dele. Né, e aí fica falando merda, porque acha que o filho dele tem que ter uma minutagem que não tem. Acho que a gente pode discutir Fidelis, acho até exagerado, e Kelmo Felipe, principalmente. Mas, pô, Davi Melo, não tem que discutir, né? E aí o Edinho, né, que foi zagueiro do Fluminense, era comentarista do Sport TV uns anos atrás, eu odiava ver o Edinho comentando o jogo do Fluminense, né? Falou que o estilo de treinamento do Zubeldia é como se fosse algo ruim e tal, o jeito que ele treina, e por isso que o time tava uma merda. Mas esse time do Zubeldia já chegou a jogar o futebol, por ser considerado o melhor futebol do Brasil, né? Aí, de repente, o cara esqueceu como é que treina. E já tinha sido notícia que o Mário admirava o jeito que ele treinava o time. Mas falei que era pra falar de seleção brasileira. A seleção brasileira parecia um bando, né? A notícia que a gente tinha até sair a escalação, né, pelo menos que eu acompanhei, hoje eu não olhei tanto para isso, durante a manhã e a tarde, era que o Brasil ia jogar, né, com Alisson, né, Marquinhos e Gabriel Magalhães, e as laterais seriam Alexandro, né, e Danilo, que são do Flamengo, os dois laterais, né? E aí eu acho que eu confundi o zagueiro com o meio de campo. Não, no meio que é Bruno, né? É Gabriel Magalhães e Bruno alguma coisa, sei lá. Aí no meio Casimiro, Bruno e o Paquetá, né? E aí o resto eu acho que era isso, né? Rafinha, Vini Júnior, e aí eu não lembro se era o Igor Thiago que estava na fosforilação de antes como centroavante. Né? E aí o Ocelote escala os dois laterais diferentes, né? Joga com Douglas Santos de um lado e com Ibañez do outro. Né? E aí, assim, eu sou sincero que o que eu mais acompanhei falando de seleção foi a mídia tricolor, né? E é lógico que tem uma questão clubista, né? De falar dos caras do Flamengo e tal. E querer que os laterais, até do Douglas Santos não falavam tanto, mas aí pode ser porque o cara não era do Fluminense, né? Mas querendo o Ibañez, e o Ibañez, cara, não é que ele me decepcionou como lateral, até porque eu achei que, diferente do Danilo quando entrou, ele foi pedido para ele afundar mais, né,
do que quando o Danilo entra, ele acaba indo menos ali, né, mais para frente, né, ele jogou mais de frente pro ataque do que afundar. E aí o cara é zagueiro, aí vai jogar afundado, eu achei até que era para pesar mais a área, mas não era o que estava acontecendo, até porque em algum momento a seleção parecia que não tinha ponta direita, sabe, E o Douglas Santos eu achei que não jogou nada também, assim, na transmissão eu vi gente elogiando depois do jogo, mas achei que não jogou nada, errou mais do que acertou. E a saída do Brasil também, fazer a saída de 3 com o Alisson, e parecia que não funcionava, sabe? Por que não trazer o Casemiro para sair com a bola? E o Casemiro também mal, a hora que veio, errou, teve uma hora que foi tentar fazer uma jogada lá na frente, e aí perde a bola e não consegue voltar, sabe? Bem ruim, assim, uma zona total. O Paquetá entregando 3 saídas de bola completamente erradas, entregando a paçoca, assim, a zaga do Brasil ali, principalmente na saída de bola, né? Eu tô falando na zaga ou contexto de defesa, saindo com a bola, erro defensivo, até porque quem estava saindo com a bola, em alguns momentos, errava o passe na saída, não eram os 2 zagueiros. Parecia a defesa do Fluminense esse ano, nos seus piores momentos, assim, tenebroso. E o meio de campo parecia um vazio com o Paquetá, né? Quando saiu a escalação, né, com os 2 laterais, né, trocados, né, trocados de posição, mas que a gente achava que seria Alexandre e Danilo, saiu Ibanez e Douglas Santos. No meio eu achei que era a mesma coisa, eu não lembro o centroavante, o que estava sendo falado antes, até porque eu não estava dando muita importância para isso. Aí se imaginava o Paquetá no meio, o Rafinha aberto na direita e o Vini Júnior aberto na esquerda, e talvez eu imaginasse isso por burrice. Foi até dar uma checada rápida ali, né, o mapa de calor do Rafinha jogando pelo Barcelona, não é tanto pela direita, né? E o Paquetá joga mais de meia, caindo um pouco mais pela direita no Flamengo, e até quando jogava na Europa a ideia era meio que essa. Acho até que na Europa ele caía menos pela direita, ele era mais central mesmo, enfim. E aí, cara, o Paquetá ali na ponta direita fazendo nada. A primeira chance que o Brasil tem, né, é o Rafinha disputando uma bola na frente. Aí eu falei, pô, talvez o Rafinha tá dando certo ali no meio, mas eu não vi o Paquetá dando certo. Tinha uma hora que não tinha ninguém para a direita, era estranho, assim. Você tinha o Vini Júnior mais de ponta mesmo, né? Em determinado momento do primeiro tempo ele era ponta, aquele ponta que parece fixo ali, né? E aí o Rafinha próximo a ele, o Paquetá no meio. E aí se você for dar uma invertida de bola, então talvez por isso que o Iban estava tão espetado. E a gente não tinha meio de campo, estava muito esquisito, assim. O Vini Júnior, eu vi ele fazer pela seleção no primeiro tempo que eu nunca tinha visto antes, né? Que era ser ofensivo mesmo, ser agressivo. Eu lembro que o Vini Júnior com o Tite, eu achava até que o Tite segurava ele, assim, que eu via ele jogando lances, né, não um jogo inteiro pelo Real Madrid. Era um cara extremamente ofensivo, assim, produtivo, e parecia que ele parava com o Tite. Aí nesse jogo não, ele realmente jogou, né, e teve esse lance que o Rafinha briga pela bola, sobra pro Vini Júnior, ele cruza, e o nosso zagueiro, sei lá o que ele fez, cara, eu acho que se ele franze a testa, ele encostava naquela bola. Nosso centroavante, acho que eu falei zagueiro, eu falei errado. Para fazer o gol, nada, sabe? Não consigo entender, não conheço esse cara, vou ser sincero, nunca acompanhei. Mas eu acho que ele estar na seleção é mais criticável do que o Castilho ter sido contratado por 13 milhões pelo Fluminense. E aí é isso, assim, sabe? Aí depois você vê comentarista falando, não, porque o Paquetá melhorou no jogo. Melhorou o quê, cara? Deu aquela finalização que ele dá um voleio de semi-joelho aqui, né? Foi abaixo do joelho, final de canela, início de joelho. Entendeu? Levou perigo, levou, mas uma jogada de merda, não fez nada no jogo. Eu entendo que a gente tinha um problema ali, né, do Casemiro, parece que o Casemiro sentiu alguma coisa, né, e do Ibanez que não estava bem, já tinha amarelo, e aí eles jogavam muito pelas laterais, aí você quis melhorar alguma coisa, o Fabinho eu acho até que entrou bem no jogo, melhorou o meio de campo. O Danilo melhorou a saída de bola, né, porque era o cara que estava de frente, não ficava espetado lá, até porque o Rafinha abriu, né, pela ponta, então a gente tinha um ponta, né, mas eu não consigo entender o tempo que o Paquetá ficou no jogo, ou o tempo que o Danilo Santos demorou para entrar, e aí o Danilo Santos entra de segundo volante, a gente fica meio que sem criação de novo, né, apesar de o Matheus Cunha voltar e ajudar nessa criação de jogada, mas teoricamente ele era um cara para estar jogando mais na frente, né? E a entrada do Luiz Henrique me decepcionou um pouco, né? Eu acho que ele foi pouco acionado, e quando acionado ele
arriscou pouco, assim. Eu esperava o que eu esperava do antigo Vini Júnior era o que eu esperava do Luiz Henrique agora, né? Ser mais ofensivo. O Luiz Henrique é um cara que pode pesar a área também. Aí teve uma hora que eu tive a sensação que ele sentiu alguma coisa, uma jogada que ele tá na entrada, a jogada tá acontecendo pela esquerda, ele tá mais ali pela direita. Me deu uma sensação de que ele sentiu alguma coisa, aí depois disso a gente teve uns 2 ou 3 escanteios que ele não pesa a área. E aí eu não consigo entender, o Luiz Henrique não é baixo. O Luiz Henrique já jogou de centroavante no Fluminense, assim, com sua vida da base. Ele é alto, ele sabe cabecear. É exímio cabeceador? Não, mas naquela seleção não tinha ninguém que pudesse ficar mais ali na entrada da área, tinha que ser ele. Sabe, eu achei um jogo bem ruim, bem desorganizado. A semana inteira falaram que o time que o italiano lá, o Ancelotti, treinou era um, e aí começa o jogo com outro, e talvez por isso o time estava desarrumado. Eu vou ser bem sincero, assim, eu não vejo essa seleção sendo muito criativa sem o Neymar. E aí o Neymar jogando no meio. E aí para jogar no meio, talvez o meia tem que ser o Bruno e o Ederson, que são mais novos, né? E tem um poder de marcação bom e podem chegar mais na frente. Ou o Fabinho e o Bruno, né? O Fabinho mostrou uma vitalidade maior que o Casemiro agora, porque com o Casemiro e o Neymar no meio de campo não vai rolar. Tá? Não vejo o Neymar sendo 9. Acho até que você montar um meio para frente ali, e aí eu não sei se o Rafinha seria esse cara, né? Achava que o Rafinha seria esse cara pela direita, mas aí fui olhar meio que a vida dele, assim, né? Ele não joga tanto pela direita, né? Mas focar aqui, né? Seria o Neymar no meio, com o Matheus Cunha, que sai da área, e o Neymar pode pesar a área, até o Matheus Cunha voltar e o Neymar não voltar tanto, o Vini Júnior e o Rafinha. O Vini Júnior, para mim, foi o melhor jogador da seleção brasileira, ele foi o melhor jogador do jogo, isso eu não concordo, ganhou o prêmio ali. Alguém do Marrocos foi com certeza melhor que o Vini Júnior no jogo, né? Mas pela seleção brasileira ele foi o cara que mostrou mais vontade no primeiro tempo. Mas no segundo tempo era um cara que reclamava de tudo, sabe? Demorava para voltar, uma pose dentro de campo, uma amarra que o jogo não pedia, sabe? Achei muito escroto essa postura da gente empatando de 1-1 com o Marrocos. Ele foi bem no primeiro tempo, foi muito bem até. Era o jogador do Brasil mais perigoso, o cara que mais criou coisa, o cara que fez o gol. Mas depois no segundo tempo uma postura escrota, assim, de parado, de ficar reclamando quando a jogada não acontecia da forma que ele estava, da forma que ele queria, né? E uma coisa que essa seleção já jogou assim algumas vezes, mas parece que fica meio confuso, é essa troca de posições, assim, tem hora que os jogadores estão ocupando o mesmo espaço, né? Parece que pelos amistosos, né? No primeiro amistoso ele tenta uma formação, no segundo ele tenta outra, e acaba que tem que pensar em outra, parece que treinou uma formação para esse jogo e acabou desistindo dela no meio do caminho, né? E uma coisa que quando a gente vê essa ideia dessas trocas, Rafinha, Paquetá, Vini Júnior, Matheus Cunha, independente de quem estiver jogando ali, né, sem guardar muita posição, principalmente esses jogadores de frente, isso precisa ser muito bem treinado, porque os jogadores estão ocupando o mesmo espaço e quem tem que fazer a bola chegar não consegue fazer a bola chegar, talvez por não saber onde vai estar o jogador, não conseguir prever a jogada, né? Então, uma coisa bem esquisita, bem ruim, assim. Mas vamos ver. Alguns jogadores em alguns momentos mostraram alguma qualidade, né? E os próximos 2 jogos são com seleções bem fracas, né? O outro jogo está rolando, inclusive, agora. A Escócia continua ganhando de 1-0, já começou o segundo tempo, né? E é isso. Vamos aí, né? Vamos ver se a seleção faz alguma coisa. Saudações tricolores e continua fazendo o L de Luiz Henrique.